Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Alívio para a memória do seu smartphone. Vem aí os aplicativos instantâneos. Uma visita ao coração tecnológico da Olimpíada no Rio de Janeiro. Dicas para você tirar o máximo dos serviços de streaming. E a novidade do Uber para helicópteros. Esses são os destaques do Olhar Digital Plus de hoje. Você é nosso convidado para um passeio pelo coração nervoso e tecnológico dos Jogos do Rio de Janeiro. Netflix, Spotify, Gamefly. Daqui a pouco você confere dicas super espertas para usar melhor alguns dos principais serviços de streaming do mercado. E nessa conta entra tudo, desde serviços de vídeo, passando por música e até games. Aplicativos instantâneos. Eles podem ser a solução para salvar a memória do seu smartphone. A novidade começa a chegar mais para o final do ano, mas você conhece os detalhes hoje. Em São Paulo, a novidade são os passeios de helicóptero via aplicativos. A tecnologia que faz diferença na sua vida. O Olhar Digital Plus está começando. Uma sala gigantesca e que tem uma responsabilidade maior ainda. Trata-se do coração digital da Olimpíada que se aproxima. Esse talvez seja o local mais importante dos Jogos, ainda que seu principal desafio seja justamente passar desapercebido. Você é nosso convidado para conhecer o centro que vai controlar praticamente tudo dos Jogos Rio 2016. Confira! Olhar Olímpico. Oferecimento Cisco, fornecedor oficial de redes e servidores dos Jogos 2016. Mesmo que a gente saiba que a infraestrutura de tecnologia para realizar uma Olimpíada seja monumental, durante os Jogos ninguém quer falar de tecnologia. Os atletas, as competições e os visitantes são muito mais importantes no maior evento esportivo do planeta. A tecnologia não dá show nenhum, mas precisa funcionar de forma extremamente confiável e segura para garantir que a festa não pare. Por aqui ninguém quer ouvir, mas e se... não há espaço para erros, né? De qualquer forma, se durante os Jogos Olímpicos qualquer incidente que envolva tecnologia acontecer com placares, transmissão, telecomunicações ou seja lá o que for, é desta grande sala que o problema vai ser resolvido, de preferência o mais rapidamente possível para que não haja qualquer efeito maior dentro da Operação Olimpíada. A gente define qual arquitetura que a gente vai utilizar lá atrás, foi em 2013 que a gente definiu que tecnologias a gente vai utilizar. Então, em que tecnologias que a gente estava realmente confortável, elas estavam maduras o suficiente para que a gente aplicasse nos Jogos do Rio 2016. Então, realmente, assim, tudo que surgiu de lá para cá, algumas até tecnologias que hoje estão mais confiáveis de serem utilizadas, a gente não vai utilizar nos Jogos, porque não é um showcase de tecnologia, é realmente para garantir que o evento aconteça. Para evitar surpresas durante os Jogos, um laboratório de testes de integração foi montado aqui no Comitê Olímpico Rio 2016. A operação é padrão em toda a Olimpíada. Nesta sala, com mais de 1.200 metros quadrados, foram testados um a um cada sistema, aplicativo e infraestrutura tecnológica para a divulgação dos resultados e a realização das competições. Com mais de 200 pessoas trabalhando sem parar, foram 200 mil horas de testes. Um marco na história dos Jogos Olímpicos. Você tem os equipamentos que vão ser utilizados na venue, então eles ficam nesse laboratório, eles são instalados nesse laboratório. Então você tem o teste de integração com sistemas que vão distribuir a informação para o mundo, que são sistemas da Atos, que são Information Diffusion System.
que aonde você tiver, que tiver um resultado dos jogos, esse resultado vai passar por esses sistemas. Então a gente tem que garantir que tudo isso, para cada um dos esportes, eles estejam integrados. Durante os jogos, todos os equipamentos testados aqui dentro serão levados para as instalações das competições. Um fato curioso é que esta será a última vez que o Laboratório de Testes e Integração estará localizado na cidade sede dos Jogos Olímpicos. Para os próximos jogos ele não vai existir mais. Ele vai ser instalado em Madrid, onde todos esses testes vão acontecer. Isso que possibilita que o comitê organizador, por exemplo, local, ele não precisa disponibilizar um espaço tão grande, disponibilizar de tantos recursos. Então, assim, você acaba diminuindo o custo total dos jogos como um todo. Outra mudança para os próximos jogos, os de inverno em 2018 em Pyeongchang, na Coreia do Sul, é que o sistema de resultados e difusão de informações já estará funcionando na nuvem. Por enquanto, aqui no Rio, por questões de estabilidade, segurança e garantia, tudo vai ser armazenado em data centers físicos locais. Mais uma vez, ninguém quer correr risco, né? Nossa garantia de sucesso é que ninguém fale de tecnologia durante os jogos, porque a gente é invisível. Olhar Olímpico. Oferecimento Cisco, fornecedor oficial de redes e servidores dos Jogos 2016. Depois do intervalo, tem a moda dos passeios de helicóptero reservados via aplicativos. O Uber é o mais conhecido, mas há outros. A dúvida que paira no ar é: será que a novidade pode mesmo fazer com que os preços de uma voltinha nos céus fiquem mais acessíveis? E você confere também nosso guia mais do que útil para usar ao máximo os serviços de streaming. Mais do que vídeos ou música, o mundo dos games também entrou nessa. O Olhar Digital Plus volta já. Quem trabalha nos bastidores também é herói olímpico. E a Cisco está com eles, fornecendo redes e servidores para conectar o Rio de Janeiro ao resto do mundo. Cisco, apoiador oficial, celebrando os heróis dos bastidores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Virou moda. Todo mundo tenta implantar um jeito Uber de ser para seu negócio. Em São Paulo, a novidade são os passeios de helicóptero via aplicativos. Mas será que essa onda realmente vai decolar? Para alguns, a possibilidade de realizar um sonho de infância. Para outros, pura comodidade e uma forma de escapar do trânsito caótico das grandes metrópoles como São Paulo. Já para os mais endinheirados, puro luxo. Bom, recentemente, o Uber lançou um serviço de transporte de helicópteros na capital paulista, o Ubercopter. O modelo de negócio é o mesmo que já faz algum tempo e com bastante sucesso com os carros. Nós experimentamos a novidade e também descobrimos outras empresas e aplicativos que oferecem a mesma facilidade. Não tão acessível quanto o Uber, mas igualmente prático e rápido. Diversos aplicativos já oferecem a compra de assentos sob demanda em helicópteros e até jatos particulares sem qualquer burocracia. Antes de pegar o helicóptero do Uber, testamos o serviço da Aelo, uma startup brasileira fundada por um francês indignado com o trânsito que pegava toda vez que tentava ir para a praia no litoral norte paulista. Ele chegou a levar 8 horas para ir até Ilhabela, que fica a cerca de 200 quilômetros da capital. Hoje, em vez de cotar X empresas de táxi aéreo sem ter visibilidade sobre como que elas funcionam, os preços, a parte legal, a gente traz uma total transparência dentro desse mercado. É a segunda coisa que a gente traz um novo business model, porque os nossos usuários eles podem comprar assentos. Então, a gente traz um novo perfil de usuários que não existia antes, que não voava de helicóptero ou de jato e que hoje, com um preço muito mais competitivo, tem essa vontade de para ir para Ilhabela durante um feriado, pode ir para lá em 40 minutinhos, em vez de demorar
5, 8, sei lá quantas horas. Então muda todo o conceito de viagem, um novo jeito de se mudar pelo ar mesmo. O aplicativo é muito prático. Cadastrou, escolheu o voo, pagou, pronto. Foi tudo muito rápido, desde a reserva até o embarque na aeronave. Fizemos um voo do Helicidade, na zona oeste de São Paulo, até a região da Avenida Brigadeiro Faria Lima, cerca de 10 minutos de viagem. Para este trecho, cada assento custa R$ 490. Mas na primeira viagem, a empresa oferece um desconto de R$ 250. Para ir até Maresias, por exemplo, o valor por pessoa já sobe para R$ 1.500. O preço do assento é sempre fixo para cada destino. Dentro de uma aeronave de 5 pessoas, por exemplo, você vai pagar 20% do preço que custaria para a aeronave inteira. Então a gente consegue baixar esse preço de 80%, basicamente. Voamos em um helicóptero modelo Esquilo novinho, todo moderno, com capacidade para 5 passageiros além do piloto. O voo foi bastante estável e tranquilo. Passou segurança até para os mais medrosos a bordo. Outros apps, como o Aerobid e o YouFirst, para citar alguns exemplos, têm a mesma proposta, mas custam muito mais. O frete de um helicóptero entre o Campo de Marte, na zona norte da capital, e o Aeroporto Internacional de Guarulhos é de R$ 5.000. Para ir à praia, o valor dobra. Por último, testamos o Ubercopter, o serviço em parceria do Uber com a Airbus, lançado no início do mês aqui em São Paulo. O pedido do helicóptero começa no próprio aplicativo do Uber, mas para solicitar o voo, o usuário é redirecionado para outra página para completar o pedido. Depois de preencher origem e destino e confirmar as informações do passageiro, o sistema inicia uma busca por aeronaves disponíveis no momento. Com o Ubercopter, tivemos que tentar inúmeras vezes até conseguir uma reserva com sucesso. Por quase meia hora, o app dava mensagens de erro de que não havia helicóptero disponível no momento ou um outro problema qualquer com o meio de pagamento escolhido. Conversamos com o pessoal do Uber e, como o serviço ainda está em fase de testes, demos algumas segundas chances, até conseguirmos. Depois de confirmada a mensagem, recebemos uma ligação para confirmar as informações. Ao mesmo tempo, um Uber Black já estava a caminho para nos levar até o heliponto desejado. Chegamos no lugar combinado às 10h45 da manhã. Uma nova ligação informou que nosso voo atrasaria um pouco. Sairíamos então só às 11h10. Até aí tudo bem. 11h20 e nada. Quando a gente estava prestes a reclamar, descobrimos que todo o atraso tinha um nome. Aliás, um nome bem conhecido de todos nós: Neymar Júnior. O atraso aconteceu porque o craque do Barcelona ficou preso no trânsito e seu mega helicóptero estava utilizando o mesmo heliponto. Bom, tudo bem. Se a gente deu uma segunda chance para o Uber, desta vez era o Neymar. Enfim, a bordo da aeronave. Esta é um tanto mais simples do que a que experimentamos no dia anterior. Fizemos um trajeto que de carro daria cerca de 6 quilômetros de distância entre o Brooklyn, aqui pertinho da nossa redação, e novamente a Avenida Brigadeiro Faria Lima. O voo chacoalhou um pouco mais e durou cerca de 10 minutos. Apesar do Neymar, o serviço está aprovado. Para esse trajeto, pagamos R$ 138 pelo helicóptero e mais R$ 9 pelo Uber Black. Total, R$ 147, bem mais barato do que qualquer outra opção. Logo que foi inaugurada a fase de testes do Ubercopter, os anúncios davam conta de voos a partir de R$ 66. Mais recentemente, conforme apurou a revista Época Negócios, os custos das viagens de helicóptero por São Paulo subiram até 151%. O pessoal do Uber diz que no início, nos primeiros dias, se tratava mesmo de preços promocionais de lançamento. Conversando com pilotos e outras pessoas envolvidas no mercado de aviação particular, as opiniões se dividem. Alguns profissionais acreditam que a ideia do Uber se trata unicamente de uma estratégia de marketing. Afinal, é impossível cobrar tão barato. Nos disseram que normalmente um voo ida e volta entre o Helicidade e a Faria Lima custaria mais de R$ 3.000. Outros disseram que a hora voada em um helicóptero estilo do Uber custa R$ 800 para o dono da aeronave. Com cerca de 2.200 pousos e decolagens diários, São Paulo é a cidade com maior frota de helicópteros do mundo. São mais de 400 aeronaves registradas. Mesmo parados, esses helicópteros têm um custo de manutenção e o salário dos pilotos é fixo, estejam eles voando ou não.
Assim, outros profissionais acreditam que o modelo Uber vai sim pegar, mas é preciso tempo para que seja criada uma clientela mais fiel e disposta a pagar um pouquinho mais. O piloto do Ubercopter contou pra gente que no início da fase de testes, que dura até o dia 15 de julho, chegou a fazer mais de 50 pousos e decolagens em um único dia. Hoje tem feito uma média entre 15 e 20. Se você também quer voar de helicóptero pela primeira vez e aproveitar, corra! Os valores devem ser reajustados novamente. Se você tem medo, respire fundo, vale a emoção. Agora, se você tem dinheiro, aí a história é outra, né? Só não atrase tanto quanto o Neymar, hein? Os pilotos agradecem. Talvez a marca mais conhecida do mundo quando o assunto é streaming seja a da Netflix, mas há outras, muitas outras. A começar pelo Spotify, quando a história é música, e o Gamefly, quando o assunto são games. Veja agora como tirar o máximo desses serviços com as dicas da nossa colunista, especialista em descomplicar a tecnologia. Oi, Lu, vamos aos detalhes. Oi, Marisa. Oi, gente! É hora de descomplicar a tecnologia. Os serviços de streaming estão se tornando cada vez mais comuns, não é mesmo? Mas você sabe o que é streaming? Eu vou te explicar. Olha só. Streaming é a transmissão instantânea de filmes, vídeos, músicas e jogos pela internet. Por exemplo, ao invés de baixar um filme no seu computador, é só acessar o arquivo que já está disponível no Netflix e assistir por lá mesmo. Outro exemplo legal é com as músicas. Você não precisa mais baixar aquele monte de música no seu celular. Agora é só ouvir pelo Spotify sem precisar ocupar espaço na memória do seu aparelho ou correr o risco de baixar algum vírus junto. Além do Netflix e do Spotify, existem vários serviços de streaming. Para música tem também o Deezer, a Apple Music, o Google Music e o Napster. Com eles você consegue criar sua própria playlist com suas músicas favoritas e escutar quando e onde quiser sem precisar pagar nada. Já na parte de filmes e vídeos, tem o Look, o HBO Go, o Google Play e até o YouTube é considerado um serviço de streaming. Você consegue ver filmes, séries, vídeos na hora e onde quiser. Você pode, por exemplo, começar a assistir a um filme no seu computador, pausar e voltar a assistir depois no celular. Bom, né? Gente, tem até serviço de streaming para games. O Gamefly, por exemplo, tem vários jogos como Batman, Lego e Grid. E melhor de tudo é que não precisa de console para jogar. É só baixar o jogo na sua Smart TV e jogar com um controle de videogame compatível. Você também não precisa ficar salvando o seu progresso no jogo, porque o serviço já faz isso para você. Mas por enquanto, o Gamefly está disponível só para Smart TVs da Samsung, tá? Ah, mas olha só, o streaming pode gastar a sua franquia de internet 3G se você estiver usando no celular ou tablet, tá? É melhor usar quando estiver conectado a uma rede Wi-Fi. E para facilitar, olha essa dica. Alguns serviços oferecem a opção de salvar o conteúdo para ver ou ouvir quando estiver offline. Ou seja, sem conexão com a internet. Assim você consegue economizar um pouco, né? É com você, Marisa. Ótimas dicas, Lu. E na próxima semana? Na semana que vem eu vou explicar como você pode navegar com segurança na internet e evitar vírus. Vamos aguardar. Enquanto isso, conheça o canal da Lu no olhardigital.com.br. Aqui você encontra dicas e reportagens que mostram como descomplicar o uso da tecnologia. São tutoriais especiais, vídeos explicativos e, é claro, todos os vídeos da Lu exibidos aqui na TV. Aproveite para usar esse formulário. Com ele você envia sua pergunta e a Lu responde. Além de falar diretamente com a gente, você pode ver sua dúvida respondida aqui no Olhar Digital. Participe! E no próximo bloco, você já ouviu falar de aplicativos instantâneos? Hoje você vai saber do que se trata e vai entender por que eles podem ser uma ótima alternativa no seu dia a dia. Quem mais agradece é a memória do seu smartphone. Depois do intervalo, o Olhar Digital Plus volta já.
ideia inovadora: aplicativos instantâneos, que, entre outras vantagens, economizam a memória do seu smartphone. A novidade está chegando para quem tem Android, mas não é difícil que a Apple também entre na onda. Veja agora do que se trata. Quantos aplicativos você tem no seu smartphone? Bom, muitos, provavelmente. Em média, cada usuário carrega 60 apps instalados no telefone. Claro, tem gente que tem muito mais, mas ainda é pouco. Afinal, são milhões de aplicativos disponíveis para as diferentes plataformas. Pesquisas revelam que existe certa resistência dos usuários em baixar novos apps. Além de não usá-los com tanta frequência, ocupam espaço e ainda poluem a tela do smartphone. A novidade é que recentemente o Google anunciou que vai acabar com esse problema, pelo menos nos dispositivos Android. São os aplicativos instantâneos. O conceito é bastante simples. Você poderá usar um aplicativo a partir do seu navegador sem ter que instalar nada no aparelho. Uma ótima solução para apps de uso único, como, por exemplo, pagar um estacionamento ou fazer check-in em um voo. E aí traz a vantagem também de você não precisar instalar, é muito mais prático, não ocupa espaço do seu celular. Então, eu creio que para aquelas funções que você não faz no dia a dia, seja porque você não tem uma frequência, necessidade de todo dia fazer aquela experiência, seja porque você foi num hotel, numa feira, numa viagem, aí você não precisa baixar mais aquele aplicativo e ficar ocupando espaço dentro do seu celular. Durante o lançamento da tecnologia, o pessoal do Google também demonstrou o acesso a um aplicativo instantâneo através do NFC. Ao aproximar o smartphone do parquímetro, o app do estacionamento automaticamente abre na tela do usuário, pronto para ser usado, sem qualquer instalação prévia necessária. Para nós, usuários, além de salvar espaço na memória do celular, uma grande vantagem dos apps instantâneos é que eles oferecem uma experiência muito mais rica do que os sites móveis. Quando você está dentro de um site mobile, você tem uma experiência, uma sofisticação de interface muito mais simplificada. Você tem que fazer algo que seja compatível com várias plataformas, enfim, que está rodando num browser. Então você normalmente faz algo mais simples do ponto de vista de experiência do usuário. E quando você está num aplicativo, não. Você tem muito mais recursos, você está usando a linguagem nativa, próxima do hardware, então você tem mais performance. Pensando no cenário brasileiro, talvez o único ponto negativo para alavancar o uso da tecnologia é que os apps instantâneos dependem da internet para funcionar. E por aqui, a gente sabe, né? As franquias são caras e acabam rapidinho. Por outro lado, o interessante é que mesmo sem baixar o aplicativo, na hora de usá-lo, apenas algumas partes serão exibidas no seu smartphone. Tudo depende do que você desejar fazer naquele momento. Você vai baixar não o aplicativo inteiro, mas só aquele pedacinho que você precisa, né? Só o módulo que você tá querendo usar naquele momento. Então, se você vai fazer um checkout, são só os módulos necessários para o checkout. Se você está visualizando uma matéria, ou está fazendo um check-in, ou vendo uma notícia de um evento, de um hotel, é só esse pedacinho que você vai ter que baixar. Normalmente o aplicativo tem muito mais que isso. E se você é um desenvolvedor e está preocupado em ter mais trabalho daqui para frente, pode ficar tranquilo. O Google também pensou em você, viu? A adaptação e implementação dos aplicativos já existentes para serem usados como apps instantâneos é extremamente simples e não requer mais do que um dia de trabalho. Você vai configurar o aplicativo e indicar para o Google os seus módulos, ou seja, essas rotas de funções e quais são as dependências disso, para que quando o usuário chame uma determinada função, ele saiba qual é o pedacinho do seu código que ele tem que entregar. O Google já deu a primeira cartada no Android. Agora, para ter certeza de que essa onda de app instantâneo vai mesmo pegar, a gente aguarda um anúncio da Apple. Será que eles também irão oferecer a mesma função para os usuários de iPads e iPhones? Qual a sua opinião sobre isso, hein? Participe deixando seu comentário, ok? Agora, se você estiver muito ansioso, é preciso ter um pouco de paciência. A previsão de apps instantâneos funcionando para o usuário ainda é só para o final do ano, hein? Calma, gente, calma! Para você que quer ficar conectado com tudo que movimenta o mundo da tecnologia, acesse olhardigital.com.br.
Além de poder conferir todos os vídeos do Olhar Digital, você também acompanha o melhor noticiário de tecnologia da web brasileira. Aqui você também encontra tutoriais, análises, vídeos exclusivos e reportagens especiais. Sinta-se à vontade na era digital. Continue com a gente no mundo virtual. Semana que vem tem mais Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!